Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área novamente e hoje nós vamos continuar nossa primeira aula de termoquímica. Caso você não tenha assistido a primeira aula relacionada à termoquímica, volte lá, assista e depois venha para cá, correto? Na última aula de termoquímica, nós falamos sobre o objeto de estudo dela, conversamos sobre a questão das variações energéticas, definições de calor e entalpia e as classificações de reações endotérmica e exotérmica. E hoje, nossa aula vai ser dedicada à lei de Hess. A lei de Hess, ela afirma que o valor de ΔH depende exclusivamente da entalpia inicial e da entalpia final. Então, estudante, a lei de Hess se aplica naquelas reações que acontecem em duas ou mais etapas, no qual ela afirma que não importa se essa reação acontece em uma ou em várias etapas, o cálculo de ΔH sempre vai obedecer à entalpia final e inicial, ou seja, a entalpia do produto e dos reagentes. E partindo desse princípio, a lei de Hess trata as equações químicas como se fossem equações matemáticas, em que você pode multiplicar, inverter ou dividir essas equações químicas. E toda essa manipulação dessas equações intermediárias servem para encontrarmos uma equação global e, consequentemente, podermos calcular o ΔH. Só que nós temos que ter em mente que qualquer ação que eu tomo relacionada às equações químicas refletem diretamente no ΔH. Exemplo, se eu multiplico a equação química por qualquer número, o ΔH também deverá ser multiplicado. Isso vale também para a divisão. Caso eu inverta os membros da equação, o valor de ΔH também deverá ser invertido. E é nesse sentido que a lei de Hess trabalha. E para entendermos, consolidarmos melhor o entendimento acerca da lei de Hess, eu escolhi a questão 95 do Enem 2019 para resolvermos. Então, preste atenção no passo a passo. A questão afirma o seguinte: a glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2, de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer déficits de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Que informações interessantes essa primeira parte do enunciado trouxe? Ele diz que a glicose, na presença de oxigênio, é completamente oxidada. E quando não tem oxigênio, ela é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Ok, com oxigênio, oxidada completamente. Sem oxigênio, convertida em ácido lático, em 2 moléculas de ácido lático, 2 mols. Ok, continuando, a questão diz o seguinte: as equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. E ele pega e dá as equações intermediárias aí para a gente, tanto de combustão da glicose quanto a do ácido lático, com seus respectivos valores de ΔH, de variação da entalpia. E no final ele pergunta: o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? E dá as opções: libera tanto, absorve tanto de quilojoule. Nós temos que ter em mente que o processo é anaeróbico. Anaeróbico significa dizer que o processo não tem a presença de oxigênio, tem déficit de oxigênio. Então vamos aí para a nossa resolução. O exercício deixou claro que quando tem déficit de oxigênio, de O2, a glicose é convertida em 2 mols de ácido lático. E é exatamente esse processo que o questionamento do enunciado da questão busca. Qual que se o processo é vantajoso ou não energeticamente quando há falta de oxigênio. Então, vamos escrever essa equação. Quando não tem oxigênio, a glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Aí está a glicose sendo convertida em 2 moléculas de ácido lático. Isso aqui é o que nós chamamos de equação referência, equação
modelo, ou seja, é aonde eu preciso chegar. E para que eu preciso chegar lá? Para me ter possibilidade de calcular o valor de ΔH, da variação da entalpia. Porque sabendo o valor de ΔH, eu vou saber se esse processo vai liberar ou absorver energia. E quanto de liberação ou de absorção vai ser. Então, analisando esse contexto, nós vamos para a resolução de fato. Nessa primeira equação, acompanhe o cursor da seta. Nós temos aqui a equação referência, a equação modelo, é aonde eu quero chegar. E aqui as equações intermediárias. Então, eu tenho que partir dessas equações intermediárias e chegar aqui na equação modelo. E como eu posso fazer isso? Tomando 3 atitudes. Eu posso multiplicar, dividir ou inverter essas equações intermediárias. Tudo visando chegar nessa equação modelo. Então, vamos aí analisar passo a passo. A primeira espécie química da equação modelo é o C6H12O6, que é a nossa glicose. Ela está aqui nos reagentes. Eu localizo elas aqui na equação intermediária nos reagentes também. Consequentemente, eu preciso fazer o que com essa equação? Mantê-la. Por que manter? Se eu preciso dela nos reagentes e ela já está no reagente, então eu vou manter. Eu não posso inverter essa equação. Aí nós passamos para o segunda espécie química da equação referência, que é o ácido lático. Olha aqui ele destacado em verde. Localizo ele na equação intermediária. Agora tem um problema. Eu preciso do ácido lático no lado dos produtos. É isso que a minha equação referência está falando. E ele está do lado dos reagentes nas equações intermediárias. Então, essa equação ela vai ter que ser invertida. E outra questão, na equação modelo afirma que eu preciso de 2 mols, de 2 moléculas de ácido lático. E aqui na equação modelo eu tenho apenas 1. Então, eu vou multiplicar toda essa equação por 2, porque aí eu vou conseguir chegar em 2 moléculas de ácido lático. Ok, agora que nós já sabemos qual vai ser as manipulações que eu vou aplicar, eu já sei que na equação intermediária 1 eu vou apenas mantê-la, e na equação intermediária 2 eu devo inverter e multiplicar por 2. Vamos efetuar essas ações. Equação 1 intermediária mantida, a equação 2 eu vou inverter. O que significa isso? O que era reagente vai para o lado dos produtos e o que era produto vai para o lado dos reagentes. Vamos fazer isso. Ok. Feito isso, o que acontece? Se eu inverto a equação termoquímica, o valor de ΔH também tem que ser invertido. Se antes ele era menos 1.344, agora ele é mais 1.344. Agora o próximo passo é multiplicar essa equação intermediária por 2. Então vamos aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Se eu multipliquei toda essa equação termoquímica intermediária por 2, o valor de ΔH também deverá ser multiplicado por 2. Então, vamos aí. Mais 1.344 vezes 2 resulta em mais 2.688 kJ. Agora, estudantes, que nós já manipulamos as equações intermediárias, fizemos tudo o que era necessário, nós vamos somá-las. De que maneira? Aquela espécie química igual, espécies químicas iguais, do mesmo lado da equação, ou seja, ou nos reagentes ou nos produtos, elas vão ser adicionadas uma à outra, somadas. Porém, espécies químicas iguais que estejam localizadas em lados diferentes da equação, ou seja, uma no reagente e a outra no produto, elas vão ser subtraídas, anuladas. Vamos fazer isso aqui, então, nas nossas equações intermediárias. Observe que eu tenho o O2, 6O2 aqui nos reagentes e eu tenho 6O2 aqui nos produtos. Consequentemente, eu posso anulá-las. Correto? Subtrair. Corto 6O2 com 6O2.
Continuando esse raciocínio, eu percebo a presença de 6CO2 aqui nos produtos e 6CO2 aqui nos reagentes. Também posso anulá-los. E, por fim, eu percebo 6H2O nos produtos e 6H2O nos reagentes. Também vou anular. Tudo que sobra é a nossa equação global. Então, vamos aí. Sobrou a glicose aqui, ó, o C6H12O6, e sobrou 2 moléculas, 2 mols de ácido lático. Observe que essa equação global, essa equação que sobra, ela é exatamente igual à equação referência. Isso significa que as nossas manipulações, ou seja, manter a primeira equação, inverter e multiplicar a segunda, foram efetivas, foram corretas. Nós fizemos as manipulações e a equação resultante, a equação global, ficou igual ao meu objetivo, a minha equação referência. Agora, na parte final, nós vamos calcular o ΔH resultante. Nós temos aqui menos 2.800 kJ e aqui mais 2.688 kJ. Sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Resolvendo essa continha, nós chegamos a um valor de ΔH de menos 112,0 kJ. Estudantes, na nossa primeira aula de termoquímica, nós conversamos sobre essas equações, sobre essas reações endotérmica e exotérmica. Quando o ΔH tem um valor negativo, significa que a reação é exotérmica. Se a reação é exotérmica, ela libera calor, libera energia. E ela liberou quanto de energia nesse caso? 112 kJ. Então, analisando as nossas alternativas, nós sabemos que o processo anaeróbico é menos vantajoso, energeticamente falando, pois ele libera 112 kJ de mol de glicose. Bem, estudantes, chegamos aqui ao fim da nossa segunda aula de termoquímica, trabalhando especificamente com lei de Hess, que é aquela lei que vai trabalhar as reações que acontecem em 2 ou mais etapas, vai tratar essas equações termoquímicas como se fossem equações matemáticas, podendo multiplicar, dividir e até inverter os membros da equação. Você tem sempre que ressaltar, deixar fixo na sua resolução que, ao se fazer qualquer uma dessas ações nas equações termoquímicas, isso reflete diretamente no valor de ΔH. Espero ter contribuído com vocês na lei de Hess e até a próxima aula. Tamo juntos!